Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos fazer mais um passo a passo aqui no canal, tá? Vamos fazer essa blusa linda, toda charmosa e sem falar que ela é uma peça super fácil de fazer, tá? Qualquer iniciante pode fazer, sim, sem dificuldade nenhuma. E além de ser fácil, ela é rápida também, tá? Então, antes de começar, vamos passar aqui os materiais que eu vou utilizar. Para fazer essa peça, como sempre, né? Nossas amiguinhas aqui, a agulha de costura, tesoura para arrematar. Essa agulha aqui que eu tô utilizando hoje não vai ser a 1,75. Essa é a de 2,5. Não sei se dá para vocês verem, não tá focando, mas é a de 2,5, tá? Que é a mais indicada para o fio da Charme. As linhas que eu estou usando hoje também vai ser diferente, vai ser da Charme, certo? Ela é o Tex 378, você pode estar usando, como eu falei, a agulha 2,5 a 3,5, tá? E a cor dela também não tá focando direitinho. Deixa eu ver aqui a outra. Não tá focando direitinho, meninas, mas a cor dela, caso alguém tenha gostado, ela é assim uma cor, um chumbo, tá? Aqui o nome chumbo. E ela é a cor 8336. 8336, caso alguém esteja interessado em fazer nessa mesma cor, tá? Se você tiver gostado. Eu achei linda e super diferente. Nunca tinha usado essa cor. E, por último, fita métrica, tá? Então, vamos lá começar mais um passo a passo. Antes de mais nada, quero pedir a você que curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você vai estar me ajudando e incentivando a crescer mais e mais com o canal, tá? Para poder trazer peças maravilhosas para você. As medidas, você vai precisar da medida do busto, tá? E a medida da altura da blusa que você quer, do comprimento. Por exemplo, você quer ela mais compridinha, você vai pegar, vai medir abaixo da axila até o tamanho que você quer embaixo, tá? Se for mais curtinha, se for mais comprida, você vai sempre medir qualquer tamanho, você vai sempre medir abaixo da axila até o comprimento que você quer. E as medidas que eu uso, essa que eu vou fazer será no tamanho M, de 90 centímetros de correntinhas, tá? Para o tamanho PP, indico você usar 80 centímetros em correntinhas, para o tamanho P, 85, o M, 90, o G, 95 e o GG, 100 centímetros em correntinhas, tá? Mas se você tiver como medir no seu corpo, eu super recomendo, porque às vezes o tamanho tem diferença devido à tensão do ponto, também devido à agulha ou o fio que você está usando. Então, pode dar um pouco de diferença também. Tem ponto que é mais largo, tem ponto que é mais apertado, então vai dependendo das circunstâncias. Bom, então vamos fazer as correntinhas. Como falei para vocês, o tamanho que uso será um tamanho M, o tamanho que eu vou fazer. Então, para começar, vamos fazer nosso inicial e fazer as correntinhas necessárias que eu preciso. 90 centímetros em correntinhas, tá? Vou fazer aqui as minhas, vocês vão fazendo as de vocês. Quando terminar, volto aqui pra gente terminar de concluir nossa etapa. Então, meninas, terminei todo o meu cordão de correntinhas, tá? Fiz 90 centímetros, como tinha falado pra vocês. E agora, eu vou subir mais 2 correntinhas e voltar na quarta, contando da agulha para baixo. Vou voltar na quarta correntinha para fazer o meu primeiro
o meu segundo ponto alto, na verdade, porque as duas correntinhas em si já se tornou o primeiro ponto alto, e aqui já estamos no segundo. E vou fazer ponto sobre ponto até chegar no final da carreira. Você vai trabalhar pontos altos em cima de cada correntinha da base, sem aumento nem diminuição, simplesmente seguindo todos os pontos, tá? Vamos trabalhar pontos altos até chegar aqui no finalzinho da nossa carreirinha. Terminado toda a minha carreira de pontos altos, tá? Toda a carreirinha de pontos altos, agora nós vamos fazer a próxima carreira. Para fazer a segunda carreira, vamos trabalhar de forma diferente. Vamos subir 3 correntinhas, virar o trabalho, pular um ponto da base, no próximo fazer ponto alto, certo? Uma correntinha, vamos pular um ponto da base, no próximo fazer um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por toda a carreira. Uma correntinha, laçar a minha agulha, pular um ponto da base e no próximo fazer ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da base, no próximo um ponto alto. E assim vamos trabalhar até o final da carreira, fazendo bloquinhos, tá? Quadradinhos de um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto da base e no próximo faz um ponto alto. Isso nós vamos fazer até chegar aqui na outra ponta, tá? Agora, vamos fazer a carreira 3. Para a carreira 3, vamos fazer a repetição da carreira 1. Ponto alto sobre cada ponto da base. Vamos fazer 3 correntinhas, virar o trabalho e dentro do espaço de uma correntinha, vamos fazer ponto alto. Em cima do ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, vamos fazer ponto alto. E em cima do ponto alto, outro ponto alto. E assim, nós vamos fazer pontos altos sobre cada ponto da base. Ponto alto dentro dos intervalos de uma correntinha e ponto sobre ponto. E vamos trabalhar até o final da carreira, tá? Vai ficando assim o nosso trabalho. Vamos só repetir ponto sobre ponto. Para a carreira número 4, nós vamos trabalhar novamente ponto sobre ponto, tá? Vamos fazer pontos altos sobre cada ponto da base. Fazer 3 correntinhas, virar o meu trabalho e vou repetir ponto sobre ponto. Nós vamos fazer isso até o final da carreira, sem aumento e sem diminuição, apenas pontos altos sobre cada ponto da base, tá? Até o final. Terminadas as carreiras de pontos altos, agora vamos fazer a carreira número 5. Para a carreira número 5, faço 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, mais uma para dar espaço. Viro o trabalho e agora venho aqui, pulo o primeiro ponto da base, o segundo, na verdade, né? Pulo esse ponto e vou fazer ponto alto no próximo, ficando assim um quadradinho. Esse quadradinho vai equivaler a uma casinha para a gente tá passando depois o cordão, tá? O cordão para tá passando e fechando a nossa blusinha, tá? Então, agora, nós vamos fazer
ponto sobre ponto, novamente, repetir pontos altos sobre cada ponto da carreira, até o final. Chegando lá no final, faltando os 3 pontos no final aqui da nossa blusa, aqui da outra lateral, eu volto com vocês pra gente estar fazendo o próximo quadradinho. Cheguei aqui no final da carreira, ficou faltando 3 pontos, né? Então, eu venho aqui no meu ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto. Fiz ponto alto, vou fazer uma correntinha, pular esse ponto da base e vou aqui nas 3 correntinhas da carreira e vou fazer um ponto alto, certo? Então, ficou a mesma coisa lá do começo, um quadradinho. Agora, a próxima carreira, nós estamos na quinta, a sexta e a sétima carreira, nós vamos trabalhar somente pontos altos, tá? A sexta e a sétima carreira, vamos trabalhar pontos altos sobre cada ponto da base. Vamos fazer 3 correntinhas, virar o trabalho, dentro do espaço de correntinha, fazer um ponto alto. E nos demais pontos, fazer ponto sobre ponto. Depois, chegando lá no final, você vai fazer 3 correntinhas, virar o trabalho. E para a sétima carreira, também vai fazer pontos altos sobre cada ponto da base, tá? Então, eu vou fazer a minha sexta e fazer a sétima. Quando eu tiver terminado as 2 carreiras, eu volto para a gente fazer as próximas. Das carreiras sexta e sétima, agora nós vamos para a oitava. A oitava carreira vai ser a repetição dessa aqui, que tem o quadradinho na frente, tá? Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar só carreiras de repetição. A gente vai fazer uma carreira com um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto da base e faz ponto alto no próximo, formando assim um quadradinho que vai ser onde a gente vai passar o nosso cordãozinho de fechamento da blusa. Então, depois, os demais pontos a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Chegando lá no outro lado, na pontinha, nós vamos fazer a mesma coisa. Fazer o ponto alto, uma correntinha, pular um da base e fazer o ponto no último ponto da base. Volta com pontos altos, faz a carreira toda em pontos altos, depois mais outra de pontos altos, ou seja, a cada intervalo entre essas carreirinhas de bloquinho, que tem um bloquinho no início e no fim, você vai fazer 2 carreiras somente de pontos altos sobre pontos altos. Ó, por exemplo, aqui nós fizemos essa toda em bloquinhos. Fizemos as 2 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Depois fizemos a carreira com o bloquinho, que vai ser o passador. Depois, 2 carreiras de pontos altos. Agora, vamos fazer novamente 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais uma para dar espaço, virar o trabalho, pular um da base, pular esse da base e vamos entrar no próximo, fazer o ponto alto. Fizemos mais uma vez a casinha de passar o nosso cordão. E agora, vamos trabalhar pontos sobre ponto até o final da carreira. Chegando lá no final da carreira, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui no início. Sempre que fizer aqui no início, tem que fazer no final também. E as próximas 2 carreiras vai ser somente de pontos altos sobre pontos altos, para cada ponto da base, tá? E depois, volta a repetir. Feitas as 2 carreiras de pontos altos, torna a repetir a carreirinha de quadradinho no início e no fim. E assim, vocês vão fazer por toda a carreira, de ida e volta, até completar o tamanho da peça que você deseja. Se você quer mais curtinha, mais comprida, até lá no quadril, acima do quadril, na cintura, você que decide, você e seu trabalho, tá? Eu vou fazer as carreiras necessárias, quando tiver todas prontas,
volto aqui com você. Então, meninas, terminei todas as minhas carreiras, tá? Como vocês podem ver, fiz todas as carreiras e fiz num total de, vamos medir aqui, fiz num total de 24 centímetros e meio, tá? Como vocês podem ver, 24 centímetros e meio. Certo? Então, para esse tamanho que eu estou fazendo, eu achei que ficou legal esse tamanho esse comprimento, tá? Esses centímetros aqui. Mas, claro que você, para estiver fazendo no seu tamanho ou no tamanho de sua cliente, você pode estar aumentando ou diminuindo as carreiras, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar a parte das diminuições para fazer a parte do decote, tá bom? Nós vamos estar medindo o nosso meio, certo? Então, você vai pegar as laterais da blusa e já vai aqui, olha, colocar certinho. Já fiz também um lado, já deixei um ladinho pronto e vou fazer o outro com vocês. Então, agora, vamos só colocar ele aqui, bem certinho, lateral com lateral, tá? Olha, como podem ver aqui, certinho. E aqui, vamos marcar o meio. Eu já marquei aqui o meio, tá? Coloquei aqui um marcador, só mesmo para centralizar a nossa peça, porque depois nós vamos trabalhar com ela partes separadas. Já fiz aqui a primeira parte, não dá muito de vocês ver porque a minha câmera aqui tá péssima, mas vou mostrar aqui. Olha, fiz a parte das diminuições e já fiz a alça. Nós vamos trabalhar a outra parte aqui, a outra lateral. Então, você vai deixar a sua peça assim, tá? Olha. Você vai deixar a sua peça assim, colocar aqui bem certinha. Depois de você ter marcado o meio lá atrás, ó, tá vendo meu marcador? Então, depois de você ter deixado o marcadorzinho aqui, você vai colocar as suas laterais igualando aqui com ele, tá? Deixei certinha, olha, tá? Dobrei aqui de forma a ficar certinha. Então, aqui. Ficou aqui a minha lateral. Então, meninas, é o seguinte. Nós vamos medir, tá? Só lembrando que para poder a gente estar medindo, temos que deixar essa partezinha aqui sobrando, tá bom? Vamos medir assim. Você vai colocar aqui sua fita métrica e vai medir da lateral, da pontinha aqui da lateral, tá? E para os tamanhos P e M, nós vamos precisar tirar aqui, medindo daqui, 18 centímetros, tá? 18 centímetros, certo? Então, no caso, eu vou marcar aqui, 18 centímetros. Para o tamanho, vou só colocar aqui a minha agulha, que eu não sei cadê o outro marcador. E para o tamanho G e GG, nós precisamos tirar 19 ou 20 centímetros, tá? Da mesma forma, você coloca aqui na pontinha da lateral e marca aqui 19 ou 20 centímetros para o tamanho G ou GG. Para o tamanho P e M, 18 centímetros, certo? Então, feita aqui a nossa marcação, tá? Nós vamos trabalhar, eu vou só tirar aqui o meu marcador do meio, porque eu não vou precisar dele agora. Nessa parte, e vou marcar aqui os meus 18 centímetros, tá? Então, vamos começar aqui na lateral, vamos dar início às diminuições. Lembrando que vamos fazer diminuições no início e no fim. Lateral, já coloquei até aqui o nosso fio, o meu fio na agulha. E vou entrar aqui naquelas 3 correntinhas de início,
pegar o meu fio e vou subir 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Fiz minhas 3 correntinhas, quer dizer, meninas, minto, 2 correntinhas apenas. Nossa Senhora. 2 correntinhas. Venho aqui no meu próximo ponto alto da base, vou fazer metade de um ponto alto, tá? Venho aqui no próximo e vou fazer metade também de um ponto alto, certo? E agora, eu vou puxar tudo de uma vez, tá? Não fica focando. Então, fechei os 3 juntos. Então, fiz a minha primeira diminuição. Agora, venho aqui e vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no finalzinho, lá no meu marcador, tá? Quando eu chegar 3 pontos antes do marcador, eu volto com vocês pra gente fazer a outra diminuição do outro lado. Lembrando que faltando 3 pontinhos antes do marcador, para fazermos a outra diminuição. Então, meninas, cheguei aqui faltando os 2 pontos para diminuição, com o que tá no marcador, faz 3 pontos. Então, venho aqui, olha, e tirei o marcador, né? E vou fazer meus 3 pontos altos pela metade. Fiz um, fiz o segundo e vou fazer o terceiro e último. Fiquei com as 4 laçadinhas na agulha, puxo todas de uma vez. Fiz minha outra diminuição. Vou subir 2 correntinhas, virar o meu trabalho. Feitas as 2 correntinhas, venho aqui no meu próximo ponto alto da base e vou fazer, aí enganchou aqui, vou fazer meu ponto alto pela metade, deixar na agulha. Venho no próximo, faço o ponto alto pela metade e deixo na agulha. Ficou aqui os 3 pontos altos, tá? E fiz a minha diminuição. Agora, eu vou trabalhar pontos altos sobre cada ponto da base, até chegar novamente lá no outro lado. E vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou diminuir de ida, vou fazer carreiras de ida e volta, e vou diminuir de um lado e do outro, tá? E aí, vamos fazer carreiras de ida e volta, até chegar na carreira que tiver apenas 13 pontos, tá? 13 pontos que eu digo, incluindo a diminuição das laterais, certo? Então, quando tiver na carreirinha com 13 pontos, eu volto com você. Terminei, meninas, as minhas carreiras de diminuições. Como falei pra vocês, teria que ter 13 pontos na última carreira, tá? Aqui foi a minha última carreira de diminuição, já iniciei aqui ponto sobre ponto, tá? Vamos trabalhar agora a parte da alça. E a questão dos tamanhos, para tamanho P, você pode estar fazendo 27 carreiras de ida e volta. Para o tamanho M, 28 carreiras. Para o tamanho G, 29 carreiras. E para o tamanho GG, 30 carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui minhas 28 carreiras de ponto sobre ponto. Você só vai fazer 3 correntinhas, virar o trabalho. Virar o trabalho e vamos fazer pontos altos sobre cada ponto da base.
sem aumento e nem diminuição, somente ponto sobre ponto. E isso vamos trabalhar carreiras de ida e volta, fazendo nos tamanhos que indiquei para vocês. Caso você veja a necessidade de fazer maior ou menor, também fica a seu critério, tá? Eu só estou passando uma base de como vocês podem estar fazendo, mas também se quiser estar medindo no seu corpo, melhor ainda. Então, vou fazer aqui as minhas 28 carreiras, tá? De ponto sobre ponto. Quando terminar, volto com vocês. Então, meninas, terminei aqui as minhas carreiras da alça, né? Como eu falei pra vocês, já cortei o meu fio, dei uma laçadinha, cortei o fio, pra depois tá costurando. Pra costurar, meninas, nós só precisamos fazer assim, deixar tudo certinho aqui, igualar, centralizar, tá? As duas laterais vamos centralizar e depois vamos tá fazendo a costura lá atrás. Aí, agora vamos virar nosso trabalho, tá tudo certinho aqui, vamos virar. Aí, aqui, meninas, depois que virei o meu trabalho, virei aqui pro lado das costas, é muito fácil, você nem precisa estar marcando nem nada. É só você vir aqui, já com seu fio na agulha, e aí simplesmente deixar ele retinho aqui, olha. Centralizar ele certinho, ó. E colocar aqui e fazer a costura, tá? Simplesmente só dobrar ele assim, porque aí aqui vai estar o lado avesso. Então, nossa costura tem que ficar do lado avesso. E você passar a costurinha aqui, pegando todos os pontos até o final. E depois, a nossa peça vai estar costuradinha aqui. E vai fazer do outro lado exatamente a mesma coisa. Eu vou costurar aqui as minhas alças e volto com vocês quando tiver terminado elas. Terminei de fazer a costura das alças, tá? E agora, nós vamos trabalhar aqui nessa partezinha das laterais, certo? Aqui está a nossa parte da frente, as duas laterais, lá as costas. Então, vamos trabalhar aqui na parte de baixo, tá, meninas? Só pegar o meu fio e nós vamos fazer a união das laterais. Vou dar o meu nozinho inicial. Dei o meu nozinho inicial. Venho aqui, olha, entro na correntinha do ponto baixo, do ponto alto, na verdade, e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Pego aqui a minha outra lateral e vou entrar aqui na correntinha e vou fazer outro ponto baixíssimo, tá? Assim, unimos a nossa lateral com a outra lateralzinha aqui. Unimos os lados. Venho aqui, vou girar a minha peça, vou girar o meu trabalho e vou trabalhar pontos baixos sobre cada ponto da base. Elas abertas, sim, tá? Então, eu venho aqui, coloco no meio do meu ponto e vou fazer ponto baixo. Venho aqui novamente, não tá focando, meninas. Venho aqui no meio do meu ponto e vou fazer outro ponto baixo. Dentro desse espaço, olha, desse espacinho que a gente deixou pra colocar, pra tá passando os nosso cordãozinho, deixa eu só colocar ela assim que fica melhor. O nosso cordãozinho, vamos fazer 2 pontos baixos, tá?
vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro desse quadradinho. Nos demais, nós vamos trabalhar somente um ponto baixo. Olha, na carreira de ponto alto, vamos trabalhar um ponto baixo. Venho aqui entre um ponto e outro, vou colocar um ponto baixo. Venho novamente aqui na carreira de ponto alto, coloco outro ponto baixo. Entre um ponto e outro, vou colocar ponto baixo. Cheguei novamente aqui naquele quadradinho, vou colocar 2 pontos baixos juntos. 2 pontos baixos. Aqui nessa casinha, vou colocar um ponto baixo. Na carreira de ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Entre esse ponto e outro também um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhando por toda a volta, tá? Lembrando que, aonde tiver esse espacinho, nós vamos estar colocando 2 pontos baixos juntos, certo? E assim vai ficando nossa lateral. Vamos trabalhar aqui por toda a volta, passar por aqui pela alça, tá? Vamos passar pela alça, descer, vir aqui pela parte das costas, ponto baixo sobre cada ponto, passar aqui novamente pela alça, até chegar aqui de novo, aqui no nosso, aonde fizemos a união da lateral. Vamos descer aqui na outra lateral, repetindo o mesmo processo daqui do outro lado. 3 correntinhas, mais uma correntinha de espaço. E vou fazer aqui, vou pular um ponto alto da base, vou entrar no próximo, fazendo um ponto alto. Fizemos assim o nosso primeiro quadradinho. Vou fazer uma correntinha, pular um ponto da base e no próximo vou fazer um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta. Vamos trabalhar carreira toda de quadradinhos. Finalizei a carreira, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha e agora vou caminhar aqui com um ponto baixo, quer dizer, um ponto baixíssimo. Deixa só eu tirar aqui esse. Vou entrar com um ponto baixíssimo, uma correntinha e fazer um ponto baixo dentro do quadradinho. Vou laçar minha agulha e vou caminhar aqui para o próximo quadradinho e vamos fazer 5 pontos altos juntos. Fiz 1, 2, 3, 4 e agora, por último, o 5º ponto. Feito os meus 5 pontos altos, venho aqui no próximo quadradinho e vou fazer ponto baixo. Laço minha agulha e vou repetir novamente os 5 pontos altos no próximo quadradinho. E assim, nós vamos trabalhar por toda a nossa volta, fazendo 5 pontos altos juntos no mesmo espaço. No próximo espacinho, vamos fazer um ponto baixo, no próximo, repete os 5 pontos altos. 4 e 5. Aí, agora, venho aqui no próximo espacinho e vou fazer ponto baixo. E assim, vamos repetir, vai ficando dessa... Terminada a nossa carreira, vamos trabalhar a próxima carreira. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo diretamente nesse ponto alto da base aqui, da segunda carreira, tá? Não nos 5 pontos altos juntos, mas sim no ponto alto dos quadradinhos. Então, venho aqui, viro o meu trabalho assim, e pego aqui, ó. Olha, nesse ponto aqui.
E vou fazer outro ponto baixíssimo, tá? Ficou assim. Então, venho aqui e vou subir 3 correntinhas para o primeiro ponto da base, mais uma correntinha de espaço e vamos trabalhar carreiras de bloquinhos de quadradinhos, tá? Vamos trabalhar carreiras de quadradinhos. Então, venho aqui, pego, passo aqui por dentro do ponto alto e vou fazer outro ponto alto. Ó, ficando um quadradinho. Uma correntinha e vou fazer a mesma coisa pegando aqui no outro ponto alto do quadradinho e vou fazer ponto alto. Uma correntinha, venho novamente pegando aqui. É a mesma coisa de você tá pegando em relevo, tá? Então, você pega todos os pontos, não pode esquecer nenhum pontinho. Pego aqui no outro. E vou trabalhando até chegar no finalzinho da carreira, até chegar aqui fechando com ponto baixíssimo. E na frente ele vai ficando assim, tá? Terminei a carreira, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha da base. E agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo dentro do quadradinho. E vou fazer uma correntinha e um ponto baixo dentro desse quadrado. E agora eu vou subir 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular um quadradinho da base, no próximo vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular um quadradinho da base, no próximo vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 5 correntinhas, pular um quadradinho da base, no próximo fazer um ponto baixo. 5 correntinhas, pular um quadradinho da base e no próximo fazer um ponto baixo. E assim, meninas, vamos fazer argolinhas. E essas argolinhas você vai percorrer por toda a volta da blusa, fechar aqui com um ponto baixíssimo. E quando eu tiver terminado as minhas, eu volto com vocês para fazer a próxima carreira, tá? Sempre fazendo 5 correntinhas, pula um quadradinho da base, no próximo faz um ponto baixo. Finalizada mais uma carreira, aí aqui nós vamos fazer de forma diferente, para não tá fechando no ponto baixo aqui, que aí ele vai tomando um rumo torto, e aí depois fica bem notável no trabalho. Então, vamos fazer assim. Antes de chegar aqui, né, pulei um pontinho da base, um quadradinho da base, fiz aqui 2 correntinhas, tá? E vamos fazer um ponto alto aqui dentro da argolinha, tá? Um ponto alto. Assim, olha, ficamos com o ponto bem no meio, né, da argolinha. E aqui vou fazer 3, 4, 5 correntinhas e vou para a próxima argolinha da base e faço um ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui, olha, nesse ponto, nessa argolinha aqui, e vou colocar um marcador. Eu não sei cadê o meu marcador. Venho aqui, vou colocar um marcador aqui, para marcar o nosso meio. E depois, vamos percorrer com 5 correntinhas, faz ponto baixíssimo na próxima argolinha. 5 correntinhas, faz ponto baixíssimo na próxima argolinha. E vamos repetir esse processo por 7 carreiras, tá? Nós já estamos na segunda e vamos fazer até completar 7 carreirinhas. Terminadas as 7 carreirinhas, fechar com ponto baixíssimo
e cortar o fio. Finalizei as minhas 7 carreiras de argolinhas, tá? O que tem para fazer agora só é o nosso cordãozinho para tá fechando as nossas laterais quando vestir. Para fazer esse cordãozinho, meninas, simplesmente você vai pegar 2 fios que você tá usando. Você vai trabalhar fio duplo. No caso, eu tô usando a linha Charme, então eu vou pegar 2 fios, tá? E vou trabalhar correntinhas. Vou trabalhar correntinhas normalmente. Caso você estiver trabalhando com outro fio e achar que os 2 fios vai ficar fino, você pode estar trabalhando 4 fios ou mais, ou você também pode fazer usando só os 2 fios e trabalhando as correntinhas e depois voltando com pontos baixos ou ponto baixíssimo. No meu caso, vou usar os 2 fios e não vou trabalhar pontos baixíssimos e nem pontos baixos. Eu simplesmente vou deixar o cordãozinho assim, que ele já tá na grossura ideal pro que eu preciso. Depois deixa um pedacinho aqui pra tá arrematando e vou fazer correntinhas num total de 145 centímetros de correntinhas, tá? Se você quiser fazer mais ou menos também, não tem problema. Terminado de fazer os 145 centímetros de correntinhas, você pode arrematar os fios e tá trançando aqui na parte das laterais, tá? E essa foi o nosso passo a passo de hoje, espero que vocês tenham gostado.